Olá, jovem! Está começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre a organização e a sua importância. É algo parecido com isso. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. A proposta de hoje é uma reflexão com relação à organização, não do esporte associações, mas do esporte como um todo, né? A gente no voo livre, a gente tem algumas regras de direção, por exemplo, né, de preferência, né? No lift você sabe ali aquelas pequenas regras do lift. No clube de voo você tem algumas regras para manter a ordem do clube de voo, se pode decolar, se pode pousar na rampa ou não, se você pode fazer tal coisa ou não, mandar manobra na boca da rampa, com outros pilotos voando, quer dizer, tudo relacionado. Se chegou a um consenso dentro dessa organização, ou seja, se dentro do esporte se chegou à conclusão de que tem que ter mão de lift, por exemplo, é porque é para a segurança de todos, né? Então é importante que a gente tenha consciência de que regras são criadas não para tirar o barato das coisas, mas são criadas para, organizar as coisas, 2, principalmente a segurança, né, de quem está praticando e quem está assistindo e quem está participando daquilo. Então, quando a gente se propõe a voar, né, quando a gente se propõe a estar num clube de voo, por exemplo, ou mesmo participar da atividade voo, a gente está aceitando que a gente vá cumprir essas regras, porque isso garante a segurança e o convívio social ali. Não tem coisa mais chata do que pessoas que quebram essas regras o tempo inteiro. Não tem aquele cara, não é só chato como perigoso, aquele cara que sempre faz uma contramão. Ele não quer perder o pouso na rampa, ele não quer pregar, aí ele vai lá e bota uma contramão. Daí vai lá, no outro dia, todo mundo voando, ele bota outra contramão. Aí vem outra, bota uma contramão. E você pode notar, são as mesmas pessoas, na maioria das vezes, que acabam não respeitando a organização. E não é nem a organização, não respeitando os próprios colegas. Você entende que isso é o começo da ruptura de uma coisa maior, porque assim, estamos todos lá organizados para que aquilo funcione, para que aquilo seja bom para todo mundo, para que aquilo seja seguro para todo mundo. Por que o alecrim dourado, né, que nasceu no morro sem ser semeado, acha que tem o direito de quebrar uma regra para ele sair melhor? Entende? Então, eu peço sempre essa reflexão com relação à segurança, com relação a gente voar consciente, exatamente por causa disso. Porque a gente está dividindo o espaço com outras pessoas, não só pilotos, com aviões, e o espaço de pouso, geralmente com turistas, com visitantes. Então, seguir algumas regras, né, de postura, de educação, de ética, de bom senso, é fundamental para que a gente tenha um convívio sadio com os nossos amigos de voo, com a própria aviação civil, com os turistas que estão ali, né? Então, eu vejo sempre assim, que a gente precisa botar a cabeça no lugar muitas vezes, né? E pensar se a gente queria que o contrário valesse, né? Isso daqui vai para quem gosta de quebrar esse tipo de regra. Pô, se fosse ao contrário, você ficaria feliz? Não ficaria, obviamente. Entende? Porque também se todo mundo resolver quebrar essa regra, vira uma bagunça, né? Vira uma bagunça o lift, vira uma bagunça a rampa, que até então está organizadinha, né? Então, não está organizada a minha rampa, Ricardo, eu não concordo com um monte de regra que colocaram lá. Cara, vai lá, monta uma chapa, né? Apresenta seu plano de governo e assume o raio do clube, né? Então assim, reclamar é fácil, o difícil é você estar lá administrando o negócio. Eu falo isso porque eu sou diretor técnico do clube, né, da minha cidade, e cara, são amplos desafios que a gente tem ali
com relação a coibir mão de direção errada, gente que quer pousar na rampa quando a rampa está cheia, entre outras coisas, sabe? Foram criadas regras, né, de forma democrática, nenhuma sai da cabeça das pessoas e fala, não, vamos botar uma regra aqui, vamos, né, fazer uma regra só para prejudicar. Não é, né? As regras são feitas para que tenha assim, um bom convívio, para que se tenha segurança, para que se tenha organização. Só que tem gente que não gosta de regra, eu não sei o que acontece. Ou pelo menos até gosta, porque muitas vezes até quer que tenha as regras, mas não quer respeitar. É difícil lidar com essas pessoas. Mas se você é uma delas, por favor, bota o dedo aí na sua consciência de que existe um bem coletivo, existe uma maioria. Eu falo isso às vezes, isso no dia a dia, né? Eu divido a humanidade em 2 grupos. Eu sei que isso é, como é que se diz? É generalizar, né? E toda generalização é burra, mas é assim, eu divido a humanidade em seres egoístas e seres altruístas. Os egoístas pensam muito mais neles. Estão errados? Não estão, sei lá. Eu acho que não existe certo e errado nisso. Mas eles estão sempre pensando na vantagem, neles, né? No que eles podem tirar de melhor, o que eles podem fazer de melhor. E tem os altruístas, que são as pessoas que estão preocupadas com a coletividade. Vai falar, Ricardo, tem problema de eu ser um ou outro? Não tem, cara. Faz parte da humanidade. Mas eu acho assim, quem é altruísta está pensando no coletivo. Quem é altruísta está pensando em organizar as coisas. Quem é altruísta está pensando em ajudar o próximo, né? Enquanto que o egoísta está preocupado se ele vai perder o lift, se ele vai pregar, se ele vai conseguir pousar na montanha e que se lasque todo mundo. E é muito ruim, eu acho, né? Eu falo isso porque assim, você vai ver sempre que os altruístas, na maioria das vezes, eles estão envolvidos na coletividade. Então, quem está na diretoria, via de regra, é pessoa que quer o bem do esporte, quer o bem da prática, quer a organização, né? Mas sempre tem uma galera do oba-oba, não pega nada, vou fazer, não dá nada não, sabe? E é sempre aí que se abre margem, na maioria das vezes não dá nada mesmo, mas se abre margem para que aconteça acidente, para que um piloto caia em cima de um turista, para que um piloto choque com outro no ar, para que uma vela passe e dê esteira na outra conforme está decolando, ou que dê uma fechada e assuste alguém que é iniciante, né? Então, se existem as regras, né? Se essas regras foram criadas, elas foram criadas porque tem um motivo de ser. Não é para ser chato e pegar no seu pé, né? Essas regras foram criadas para um convívio. E elas foram criadas dentro de muitas vezes, dentro do bom senso, da coletividade. Às vezes não existe até clube de voo onde você está, mas você sabe que existe uma regra que não está escrita de convívio das pessoas, de organização daquilo. E muitas vezes as pessoas não respeitam, né? Que daí é a questão do bom senso. Não custa nada ter um pouquinho de bom senso, né? De você olhar para o próximo ali e entender que tem uma pessoa com as mesmas vontades que você, com os mesmos direitos que você, e que precisa ser respeitado, né? Então, eu usei aqui como exemplo a questão da mão do lift, a questão da organização do clube de voo, mas você pode levar isso para as esferas maiores, se você quiser, federação, seja o que for, e aí é problema deles também, não vou ficar defendendo ninguém aqui. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa ser um pouco mais companheiro, um pouco mais altruísta, um pouco mais tratar o nosso esporte, a nossa coletividade com um pouco mais de carinho e com um pouco mais de respeito, né? E prezar por essa organização, prezar para que essas não são leis, esses acordos, né, entre a gente, eles permaneçam e sejam válidos, porque é exatamente isso que garante
que pequenos acidentes não aconteçam. E às vezes até grandes acidentes, até que mortes não aconteçam. A gente fica chateado quando morre alguém no esporte? Fica muito. Imagina isso acontecendo na sua rampa porque alguém burlou uma regra tentando levar a melhor. Entende como é ruim? Imagina você tentando levar a melhor e você causa um acidente e morre um pai de família, por exemplo. Você não vai ficar mal pra caramba? Então, antes que aconteça, vamos botar o dedo na consciência e vamos refletir sobre isso, para que isso não venha a acontecer. Que a gente tenha um convívio sadio, de companheirismo, de alegria, de felicidade, que todo mundo volte para casa feliz no final da tarde, que não tenha briga, discussão, rixa na rampa, né? Vamos tentar dissipar essa coisa das discussões na rampa. Cara, tá todo mundo ali para se divertir. Você não vai para a montanha para passar nervoso, né? Não tem por que ficar discutindo, brigando. E aquela coisa, não tá feliz com algumas coisas, pô, monta uma chapa, se candidata, vai lá, assume o clube, vê como é difícil organizar quando você tem lá 100, 150 pessoas, 70, 30, 20. Você conseguir conciliar o interesse de todas essas pessoas é muito difícil, né? Vai ter gente que vai estar sempre feliz, vai ter gente que está sempre triste, vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai discordar, mas importante que se tenha o respeito pela democracia no final das contas, porque a maioria vai decidir o que é melhor para a coletividade. E, estando decidido isso, as pessoas, o ideal é que se a gente respeite. Por quê? Porque é para o bem coletivo, é para o bem de todos ali, que o esporte prospere, que o esporte seja seguro, que o esporte sempre tenha, proporcione muita alegria e felicidade quando a gente está praticando. Tá certo? É uma reflexãozinha. Não sei se esse vídeo aqui serve para alguma coisa assim, mas espero que faça você refletir, você que gosta de dar uma burladinha no negócio, tá bom? Pensa bem sobre isso, tá? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostou, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Sempre tem uma camiseta nova com estampa de voo livre, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Quer deixar alguma coisa, acrescentar? Deixa aqui embaixo, tá? Vamos enriquecer aqui sempre o debate. Eu vou ficando por aqui, eu volto depois então, falando de parapente. Valeu!